ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira que a Polícia Federal colha o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro em até 10 dias em um dos inquéritos que apuram os atos do dia 8 de janeiro. O pedido para incluir Bolsonaro na investigação partiu de representação assinada por integrantes do Ministério Público Federal. Francês, tosse, com você. Era esperado. O Alexandre de Moraes ele vai acossar Bolsonaro, né? Desde que o Bolsonaro voltou ao país. Agora eu acho que é um negócio do ausente, né? O Bolsonaro não estava em 8 de janeiro. O processo tem ausência visível de imagens que poderiam comprovar isso e aquilo. As defesas não têm acesso às imagens que foram coletadas dentro do Palácio e que embasam o processo, que poderiam servir, inclusive, para a defesa. Quer dizer, o negócio está meio dirigido aí pelo Alexandre de Moraes e a gente já sabe como é que o Carequinha tem o espírito de ditador, né? Então vamos ver que o Bolsonaro, inclusive, tem que avisar a data que ele pretende dar o depoimento, data e horário, para que seja ouvido. Eu acredito que ele vai negar que ele não sabe nada, ele não soube, não sei o quê. Aí vão perguntar para ele sobre aquele documento. Que foi achado, que foi encontrado. Documento que foi achado e coisa, mas não tem as digitais dele, como me parece que não tem as digitais de ninguém, é simplesmente um papel que foi achado por quem, como, quando. Tudo isso sem procedência. Então, o que a gente esperar? O Bolsonaro vai falar, estão fazendo todo o possível para impedir que ele seja candidato novamente. E se não for candidato novamente, também não haverá problema. Nós temos o Tarcísio aí voando, o governador de Minas voando, o Eduardo lá do Rio Grande do Sul já soltou ontem a opinião de que ele deve se unir aos dois para a sucessão do Lula. Então, ótimo. Vamos que vamos, como diz o outro, né? Como diz o Calazans. Gilmar? Bom, eu espero que seja investigado, né? Que ele consiga, no caso, ser inocentado, né? Mas as evidências são grandes, porque faltando 2 dias para ele terminar o mandato, ele simplesmente pega um avião da FAB, vai para o exterior, nos quartéis, muita gente aqui pedindo às Forças Armadas, né? Salve o Brasil, Bolsonaro no poder, e lá de fora olhando, assistindo de camarote, daqui a pouco alguém posta na internet, ele voltando, como se estivesse voltando, olha, ele quis dizer isso, quis dizer aquilo. Então, eu acredito, tem evidências que ele participou, mas quem tem que apurar não sou eu, realmente é a justiça. Esse negócio de CPMI aí é conversa para boi dormir, que político não investiga ninguém, não. CPMI é só para fazer jogo, é jogo de apoio. Então, quem tem que tomar conta disso é o Ministério Público, sim. Se ficar comprovado que realmente ele fez parte dessa negociação toda aí, desse esquema, ele tem que responder por seus atos. Ele é maior de idade, ele é uma pessoa pública, é assim com todo mundo, então ele precisa dar suas explicações. Esperamos que eles não estejam envolvidos mesmo, mas as evidências são grandes. Aqui em Maringá mesmo, de frente ao quartel, fala-se muito nesse negócio das imagens, como é que se diz, da invasão lá em Brasília. A gente cansou de ver pessoas postando aqui na internet, um pastor convidando as pessoas para que fossem para lá. Então, teve muita gente que criou provas contra si mesmo. Celestino? Eu só queria entender qual a culpa do Bolsonaro nisso tudo. Eu também. Mas cada um tem a sua opinião. Família Moraes, né? É triste, né? As família Moraes. Parente a gente não escolhe. A gente não escolhe. Esse inquérito do fim do mundo a qual o Bolsonaro entrou, foi um pedido, né? O Alexandre de Moraes, dessa vez, ele não colocou o Bolsonaro nesse inquérito do dia 8. Foi um pedido do PT, do PSOL e do PSB. Né? Bolsonaro estava fora do Brasil. E aí foi achada aquela minuta na casa do Anderson Torres, do ex-ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal de Brasília, para ver se tinha alguma coisa, talvez seja nesse sentido aí, os 10 dias, né, que o Bolsonaro tem aí para apresentar as provas, que tem que provar que ele estava nos Estados Unidos, não teve nenhuma participação,
né? Inclusive, tem muitas pessoas lá em Brasília sem acesso aos autos, sem acesso a advogado, né? Então, tem muita coisa obscura nesse contexto todo do dia 8, e aí o medo da esquerda, né, dos políticos da esquerda, dos comentaristas da esquerda, dos militantes jornalistas da esquerda a respeito da CPMI, achando que não vai dar certo, não precisa ser investigada, político, esse papinho, esse converseiro, né, que não vai dar em nada, mas a CPMI lá da investigação das vacinas, né, que nem foram compradas, né, Francês? Fizeram um maior estardalhaço, era 24 horas detonando a direita, detonando o Bolsonaro com uma vacina que nem foi comprado uma dose. E agora estão querendo acobertar o quê? Né? Qual o medo, né, se descobrir que teve participação do Flávio Dino em deixar acontecer Volta pra pauta, Celestino. a invasão? Volta pra pauta. Se tem alguém da esquerda, o MST está envolvido na invasão do dia 8, alguma coisa nesse sentido, e por que não a CPMI? E não vai sair, viu, Gilmar? Você pode ficar tranquilo, porque o Rodrigo Pacheco sentou em cima e está esperando a compra dos deputados, e no dia 7 vai ter retirada em massa de assinaturas da CPMI. Você pode ficar tranquilo que não vai ser descoberto ninguém do MST que estava lá no dia 8. Tá? Eu posso falar? Me parece. Pode. Não, Não é por você, favor, não, por não. favor. Bom, eu acho que, infelizmente, com todo respeito, Celestino, eu acho que você não entendeu muito bem como funcionam as coisas. Me desculpa. Porque se está sendo investigado pelo Ministério Público, eu nunca vi político nenhum. Me desculpe aos amigos que são políticos. Tá, tem político sério. Toda classe tem aquele que faz o seu papel, inclusive no jornalismo, e tem aqueles que não fazem o papel que lhe convém, né? Mas se está sendo visto pelo Ministério Público, pela Justiça, é ali que se resolve. CPMI, neste país, só serve para conchavo de partidos políticos. É isso que ocorre. Então, se está sendo, no caso, verificado na Justiça, feita investigação, é por aí que se tem que resolver. Agora, ficar falando, não quer que seja investigado, não é verdade. Não é verdade. Querem uma CPMI para quê? Para negociar cargo no governo, é isso. Inclusive Conclui, Gilmar. o pessoal do próprio partido do Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu. Justamente para não criar Político CPMI, não julga nada. porque está Político sendo não julga nada, é a justiça. criado vários cargos, negociar né, estão quero sendo negociar cargos, dados quero negociar vários cargos. cargos Deixa ele estatais, justamente ao contrário do que o colega aqui está dizendo. Não é o contrário. Mas, a respeito do dia 8, Gilmar, né, nobre colega, o que aconteceu foi justamente o que você está tentando esconder. São as Não, tô pessoas que não estão tentando tendo, não estão Tinha tendo gente aqui- acesso, Deixa ele falar, não Gilmar. estão Deixa ele tendo falar. acesso ao direito, à individualidade que é prescrito nos autos, no direito constitucional. Conclui, As pessoas Celestino. estão sendo julgadas coletivamente. Como que Conclui. você pode falar que o Ministério Público, a Justiça está sendo feita? Não precisa da política para fazer isso. Deputado faz o quê, Conclui, Gilmar? Celestino. Não faz leis? Conclui, vai lá, De Gilmar. onde você está tirando Vamos essas lá? ideias aí? Então eu vou explicar Do como... dia 8, que tem Não. que ser o Ministério Público, Eu tem posso que falar ou não vou investigar? falar? Só um momentinho. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Então é Gilmar. simples entender. Rápido Poder pra gente legislativo, concluir. executivo e judiciário. Poder legislativo fazem as leis. Quem executa é o executivo. Quando dá E problema... quem está fazendo tudo Deixa isso ele hoje de uma terminar. vez só, não é o Deixa Moraes? ele terminar, Celestino. O Moraes não está fazendo nada Deixa ele terminar. Deixa- dos três poderes. Não Deixa está ele- executando, não está legislando, não está mandando prender. Ele é um santo. Karina, vem aqui. Falar pro Celestino ficar um pouquinho vou poder quietinho. explicar, vou poder Termina. explicar. Então, se você não entender como que funciona o sistema, não adianta surtar. Não adianta surtar, tem que entender como que funciona. Aqui em Maringá tinha pessoas que sabem, inclusive advogada pedindo Bolsonaro, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Isso não existe, gente. Se fosse ao contrário, se tivesse algum maluco lá gritando intervenção militar com Lula no poder, minha fala seria a mesma. Cumpre-se a Constituição. É isso que tem que fazer. Político, legislativo fazem as leis. Executivo executa. Quando tem algum conflito, é o judiciário que resolve. Está sendo resolvido. Conclui. Agora, fazer CPMI para ficar negociando, para fazer negociata, para ter poder de barganha, não Conclui. concordo. Agora, só para queria ouvir o esclarecer, só um francês. momentinho, só para esclarecer aos nossos ouvintes aqui, a gente está falando do inquérito que o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, pediu para que o Bolsonaro seja ouvido em 10 dias, tá? Só para esclarecer, porque a mas a gente já respeito foi do para dia outras 8. situações.
Francês, só pra gente concluir o assunto, rapidão, meu querido. Então, eu estou vendo aí, pela defesa do meu amigo Gilmar, CPI, CPMI, para vacina, para culpar o Bolsonaro? Pode, é justo? Não pode. É a justiça que tem que julgar. Sou contra também. Sim. Sou contra Não, também. eu sou a favor de CPMI. Não, eu sou Todo contra. assunto tem que ter CPMI. Tem a justiça para resolver. Tem que discutir, tem que botar em discussão, tem que botar no foco, tem que ter assunto, tem que ter bomba todo dia, assunto Conclui, todo dia para Francesinho. você... Sim. Conclui. E o Bolsonaro vai acabar sendo... Ele está sendo visto como um ex-presidente de superpoderes, né? Ele tem que provar que ele não estava aqui no dia 8 de janeiro. Ele não precisa provar que Ele ele Mas isso estava. aí é nos Estados normal. Unidos. Até as moças da Alemanha teve que provar que as Ele malas... estava nos Estados eram Unidos, delas. como o testemunho ali disse 2 dias antes de Vamos lá, terminar o 6 mandato. horas e 53 minutos.